discorra sobre a reforma íntima do ego. Posso responder, Márcio? Por favor. A reforma íntima é a busca gradativa durante centenas de milhares de anos de retorno da lembrança de quem somos realmente. E aí entram os pilares da versão persona versus versão espírito, e a ilusão do rótulo das cascas. Se não conseguimos nos reformar, espera só um pouquinho, se não conseguimos nos reformar muito, pelo menos devemos nos reformar o mais que pudermos, pois estaremos ganhando tempo e aproveitando essa passagem pela Terra. E podemos melhorar em qualquer idade, mesmo lá pelo fim. Sempre vale a pena, a encarnação só acaba no último momento. Nunca devemos esquecer que quem reencarna não somos nós, e sim nosso espírito. Somos apenas o representante visível dele. Eu acho que é isso, né? Na verdade, a reforma é a busca, né, de sair do controle que a gente tem do nosso ego para uma versão mais nossa, né? Que é nossa, a versão espírita. E não é fácil, não, viu? Da hora a gente cai, não. Eu acho. É simples, mas não é fácil, não, né? É simples, mas é difícil. Como é que tá isso no seu dia a dia, Rose? Tá tranquilo? Tá complicado? Não, assim, é muito claro que vem muitos insights, né? Às vezes você está assim parado, você vem como se fosse uma coisa assim, você enxerga além. Você vê e fala, nossa, eu tô agindo assim por causa disso e disso. Você começa a enxergar, e não só você. Eu tenho saído na rua e eu olho para as pessoas, às vezes é como se eu saísse do lugar e ficasse assim, observando de fora, sabe? Olhando de fora as pessoas, todo mundo preso no celular, preso numa situação ali no ambiente, parece assim, eu vejo as pessoas como robôs. Eu comecei a olhar e falei, nossa, parece tudo robô, porque elas não são elas são largadas, né, na verdade, sim, eu vou falar ao Deus dará, porque assim, ao ego, né, mas elas estão ali, estão perdidas, e às vezes me dá esses insights, eu saio de cena e eu observo assim, como se eu estivesse olhando de longe, eu falo, nossa, todo mundo parece assim, marionete mesmo, mas as marionetes não são pelos outros, não, é por nós mesmos, pelo próprio ego, assim, você não investe quem você é de verdade, né? Eu acho assim, eu ainda tenho dificuldade, ainda me pego, só que eu tenho me policiado, Rose, você está pensando assim, porque você olha, lembra. Então vem também na cabeça, muitas vezes, a repreensão, para, você está fazendo igual, está fazendo de novo, entendeu? Razão, mais razão, menos emoção, vem isso também, para tentar trazer a razão um pouquinho mais à tona. Não sei, acho que é isso. E a sua intuição, como é que tá, Rose? Tá percebendo mais as intuições? Sim, recebo bastante. Mensagem, às vezes eu fazer atendimento, as pessoas veem mensagens que eu estou escrevendo e eu falo, nossa, mas por que eu estou escrevendo isso se eu estou vendo outra coisa? Aí eu passo para a pessoa, nossa, é isso mesmo, nossa, então tá bom. Mas eu vi outra coisa, não, mas é isso mesmo também. Eu falo, nossa, então tá bom, tá dando uma abertura assim grande, bem grande. Então, repetindo que a nossa intuição, nosso GPS nessa encarnação, né? A nossa intuição, o nosso GPS dentro dessa nossa encarnação. É importantíssimo, primordial. Você está falando isso, eu ainda tenho dificuldade de seguir a minha intuição. Eu tenho intuição, para os outros ela é muito boa. Para mim, ela faço, entendeu? O ego ainda quer predominar, né? Sim. Aí você falou uma coisa que agora caiu a ficha. Então, Rose, essa bipolaridade entre ego e espírito a gente vai ter durante a encarnação inteira. Nosso papel é saber discernir, né? Coragem. Sim, coragem, atitude. Fazer, deixar de lado a procrastinação, deixar de lado a preguiça, né? E atitude. E aí, quem mais respondeu diferente da Rose? Ô, Márcio. Fala, Marcelo. Eu vi uma parte no texto assim, ó. Para a psicoterapia reencarnacionista, essa reforma é considerada de duas maneiras. Uma mais superficial, de características do ego, e uma muitíssimo mais profunda,
de libertação gradativa do comando do nosso ego sobre os nossos pensamentos, né? Com a entrega desse poder para o nosso eu superior. Beleza, Marcelo. E a tua reforma íntima aí, como é que tá? Ego, espírito, essa bipolaridade? Mas, como todos também, eu vivo isso, né? Primeiro passo é saber que você está dentro desse jogo. Que você tem momentos aí que é o ego, tem momentos que é o espírito, né? Mas você, pelo menos, saber o que tem que ser feito, né? Acho que a gente, no geral, né? Primeiro a gente olha muito para o outro, né? Ah, ninguém melhora porque eu vou melhorar, né? Ninguém faz aquilo, por que eu vou fazer? Então, o primeiro passo, acho que você já observa isso, né? Não projetar nada no outro, né? Então, quando você trata desse, começa a encarar essa mudança, começar a entender o porquê, né? Então, quando você começa a se entender realmente como um espírito reencarnado, essa mudança ela acaba acontecendo um pouco mais de força. Então, eu estou nesse processo ainda, é claro, ainda tem pontos ainda a trabalhar, tem coisas que eu nem sei ainda que vão vir das minhas sombras, né? Não é tudo que a gente conhece da nossa sombra ainda. Então, acho que tem surpresas ainda para vir, porque só está abrindo esse tampão ainda, né? Mas, devagarinho, vai conseguindo melhorar em alguns pontos, Márcio, com mais consciência, tomando consciência das coisas. Então, estou nesse processo aí. E a intuição, como é que tá, Marcelo? Tá sendo bem orientado por ela? Ô, Márcio, eu sempre fui muito atento à minha intuição. Nem sempre segui, mas, de uma forma geral, é uma ferramenta que eu sempre trabalhei bastante, né? Eu tive períodos da minha vida que isso ficou um pouquinho abaixo, né? Por experiências difíceis, e senti a diferença na minha vida quando fiquei ausente dessa ferramenta. Realmente, o que você falou, o GPS. E eu até falei comigo, poxa vida, é impossível hoje viver sem ter essa ferramenta. Porque você não fica preso só ao racional, né? Eu tenho situações que eu paro e falo, deixa eu sentir. Né? Às vezes eu pego duas situações que eu tenho, né? São dúvidas. Falo, deixa eu sentir aqui o que isso me leva. Neutro. Aí jogo para a segunda. Às vezes, quando eu vou jogar para a segunda, parece que é um bloqueio. Beleza, então já sei que aquela primeira é o que meu sentimento quer me dizer, minha intuição está me dizendo. Então, são exercícios que a gente vai fazendo, mas para mim é uma ferramenta essencial na minha existência. É isso aí mesmo, Marcelo. Então, como a gente sempre fala, a intuição é o nosso espírito falando conosco, né? E a gente tem que fazer esse exercício mesmo. Quem ainda não sabe lidar com a intuição, começa a lidar a partir de já, porque vai ser importantíssimo até o final da encarnação. E aí, quem mais respondeu? Fala, Luiz, e aí? Acho que é isso mesmo que o pessoal falou, né? Quando você está mais consciente, você toma consciência desse ego, você só consegue fazer uma reforma daquilo que você tem consciência, né? Que você vai ganhando consciência disso. Se não tem consciência, o ego pode estar falando, ou você pode estar vendo a situação, você não consegue fazer essa reforma. Acho que a partir do momento que você começa a ganhar consciência, ferramentas para isso, você vai aos pouquinhos, né? É mais isso. E é assim, é uma atuação no exato momento que você percebe. Né? Você percebe ali um ego, algo seu, né? Uma inferioridade sua, e você consegue, no momento exato, tomar alguma atitude ou fazer pelo menos uma reflexão. Acho que é isso que todo mundo falou mesmo. É isso mesmo, Luiz. Legal. Conforme a nossa consciência, a gente vai saber discernir, né? Se está sendo Sim. bom, se está sendo ruim. Então, tudo que vem para a consciência é o nosso guia, né? Senão não adianta. Se não tiver consciência, não adianta. É verdade. E aí, quem mais? Vamos lá. Pode ter as melhores intuições do mundo. Exatamente. Se a consciência não ajudar, não adianta. Vamos lá. E aí, Sandra? Eu acho que é isso tudo que o pessoal falou mesmo. Aí você ir tomando consciência daquilo que você ainda tem como necessidade de aprimoramento, né? Porque eu acho que isso a gente já tem. Todos nós, eu acredito, né? Todos nós carregamos a
as respostas, né? Só precisam ser aprimoradas. Mas precisa, que nem o Luiz falou, realmente ter consciência, né, de que elas precisam ser aprimoradas, senão a gente continua deixando essa ferramenta ali de lado e não olha para ela. Mas a intuição é aquilo que o pessoal está falando, e a Rose falou também, é verdade, a intuição parece que dá um salto quântico, né? E é engraçado que, assim, esses dias eu falei assim, caramba, Sandra, você foi intuída para fazer isso, por que você não fez, hein? Olha, agora você está tendo que fazer sem ter dado um passo anterior que teria que ter dado, né, lá atrás. Então, eu estou começando a reconhecer mais a intuição falando, né, conversando com a gente, né, assim, que no fundo é a gente mesmo, né, nosso eu mesmo conversando com a gente. Então, acho que é isso. É isso. É isso mesmo, Sandra. E percebo que vocês têm usado, né, você e a Rose, no trabalho de vocês, né, principalmente a questão dos olhos, que é uma coisa muito legal, viu? Continue assim que a gente vai fazer uma parceria muito legal. Inclusive, a gente já está divulgando ali no Instituto, a Rê já vendeu vários, né, para várias pessoas, então o negócio funciona. Então, continue utilizando a intuição para ir, né, intuindo as fórmulas e estamos juntos aí. E aí, quem mais? Vamos lá. Diga. Desculpa, atrapalhando um pouquinho aí. Não, é que você falou isso agora, e esses dias eu parei para olhar meu caderno, que eu desenhei os símbolos, né? E aí vieram algumas intuições. Agora você está falando isso, só está confirmando, tá tudo bem. Entendeu? Isso aí, sim. Só veio confirmar. Obrigada. E aí, quem mais? Vamos lá. Laura, e aí, Laura? Eu não sei se seria uma intuição, eu acredito que sim. Às vezes, no meio dos problemas que a gente vive, e aí eu vou, assim, faço minhas meditações, enfim, mentalizações, e aí, ao deitar, ao dormir, eu consigo dormir bonitinha, e aí no dia seguinte eu acordo assim tão leve, como se alguém tivesse me acalentando, tivesse recebido alguma informação à noite. E isso não sei se seria também uma intuição, isso vem ocorrendo assim com frequência, né? Eu acho que é muito bacana o que acontece comigo. Não sei se seria uma intuição à noite, e aí eu acordo assim super bem, super tranquila, aliviada. Seria uma intuição também? Não, é no dia a dia também, né? Isso que você falou, Laura, logo depois que você acorda de manhã, que você teve uma noite de sono, até que tranquilo, reparadora, seria mais de nível de inconsciente, né? O que você captou do inconsciente durante o sono. E você acordou com certas inspirações, intuições. Então, aí seria mais o trabalho do inconsciente, enquanto você dormiu. Tá. Mas durante o decorrer do dia, realmente eu tenho muitas intuições, né? E eu paro e falo assim, o que eu devo fazer? Aí vem um monte de situações em que foi muito positivo para mim, né? Assim, acho muito bacana parar e sentir, olha, o que pode estar acontecendo, né? Então, eu tenho notado muito, porque eu paro e recebo, eu estou aberta para receber as informações, as intuições, vem ocorrendo com frequência ultimamente. Muito bacana. É isso mesmo, Laura. Fala, Marcelo, pode falar. Essa parte aí dos sonhos é uma coisa que eu presto muita atenção há muitos anos, e eu acabo utilizando também como uma fonte também de informação e conhecimento. A gente ainda está desenvolvendo a capacidade de rememoração, que é muito pequena na gente ainda, né? Mas é muito frequente a gente, durante a noite, ter contato com os mentores, ter conhecimento, ter informações, e apesar de não lembrar, né, boa parte não lembrar quando acorda, isso durante o dia se manifesta como intuição, né?
Então, é uma fonte muito interessante, né? Então, antes de você sempre dormir, você pedir para os seus mentores te orientarem, se colocar à disposição para trabalhar, para auxiliar, para aprender, que isso né? É uma fonte aí muito importante para a gente poder utilizar durante o dia. Isso mesmo, Marcelo. Isso o Wagner Borges sempre fala, né? Que ele trabalha com projeção astral. Quando a gente vai dormir, pede para ser levado para um lugar bom, para que faça um trabalho legal, né? Aí, quando você acorda de manhã, você acorda bem legal, né? Com um sono reparador e com muitas intuições também. Então, antes de dormir, gente, peça orientação para os mentores, faça suas orações, suas meditações, para que vá trabalhar no lugar legal, vá visitar um lugar legal. Porque apesar da gente não lembrar, a gente vai para algum lugar, com certeza. Isso não tem a dúvida. E aí vem, né? A gente acorda inspirado, intuído, para que o dia seja da melhor maneira possível. E aí, Laura, tranquilo? Tranquilo. Então, percebia que a intuição, a gente recebe ela, primeiro a gente sente, para ver se isso faz sentido ou não. É o sentir. Como dizia o Luiz Gasparetto, a gente é o que sente e não o que pensa. E aí, quem mais? Quem está faltando? Vamos lá. E aí, Denise? Agora sim. Então, você quer saber sobre a minha intuição, como está? A sua reforma íntima aí. Como é que está a reforma que íntima? nunca Qual foi a esteve questão? tão alta. Uhum. Então, eu estava exatamente pensando sobre isso agora, tá? Porque, na verdade, a questão 2, como que está, eu estou lidando com isso, né? Eu acho que, como todos nós, a gente fica... Quando a gente esquece de analisar a situação em si que a gente está vivendo e os nossos sentimentos... Eu passei por uma situação ontem e eu fiz esse esforço de parar e pensar por que eu estava com esse sentimento e com o pensamento que eu estava, né? Porque é o que fala nas apostilas, eu li isso, e realmente não adianta a gente agir de uma forma e pensar e sentir de outra. Não importa, isso não leva a nada, né? Se você está agindo positivamente, mas o sentimento está negativo e o seu pensamento está negativo, com raiva, com mágoa, alguma coisa assim, não está resolvendo, só está na casca, né? No verniz. Então, esse é um trabalho bem difícil que eu acredito, eu sinto uma luta comigo mesma. O tempo inteiro, quando isso acontece, não é fácil. Não é fácil você analisar as coisas de uma forma como se você não estivesse participando da situação, né? O nosso ego sempre quer ter razão. Isso que eu percebo. Nosso ego fica lutando com o nosso eu o tempo inteiro, mas eu tenho razão de estar dessa forma, não devia ter acontecido isso, e aí a gente fica, calma, comigo mesmo assim, calma, vamos analisar a situação por fora. Aí eu tento. E é uma luta isso, né? Às vezes, e aí quando você se deflagra, percebendo que não é bem assim como você está pensando, você até se magoa com você mesmo. Fala assim, como assim, né? É engraçado isso. É como se, na verdade, nós somos dois. Eu percebo isso, realmente. Nós somos o nosso ego e nós somos o nosso eu superior. E a gente percebe muito isso quando a gente analisa as situações que a gente está vivendo, as situações dos gatilhos, né? Os gatilhos são incrivelmente... né? Como eles atiçam o nosso ego e como a gente, naquele momento, a gente tem que parar, olhar por fora e falar, ei, para, não é bem assim as coisas. Não, você não tem que pensar dessa forma, você não tem que agir. Aí o teu ego fala, tenho sim, eu tenho razão de estar desse jeito. Porque o meu ego é um ego raivoso, sabe? É um ego, bem ego mesmo, sabe? Sabe bem ego? Ego com raiva, ego que eu tenho razão, e que eu sou assim, né? Muito, meu ego é assim, e é muito difícil para mim o controle dele, porque ele é forte pra caramba, sabe? Ele é forte mesmo. E, às vezes eu me pego em situações e falo, meu Deus, meu Deus. E
Não é fácil, não é fácil essa análise, tá? E respirar. Eu tenho muita necessidade nesse momento de inspirar forte, soltar, respirar umas 10 vezes para começar a baixar o meu ego, entender o meu eu superior e falar, calma, as coisas não são bem assim. E mesmo quando eu percebo que realmente é uma situação que eu teria razão, mas eu não tenho razão para sentir tanto, para ficar com tanta raiva, né? E aí eu falo assim, calma, não é pessoal, sabe? Calma, não é pessoal. Você não tem que ficar desse jeito. Vamos analisar por outra forma. E esse controle. Aí é legal o que eu estou percebendo comigo, é que está passando mais rápido, sabe? Esse sentimento está começando a passar mais rápido, eu estou conseguindo pensar antes de agir, né? Antes de já xingar, porque, né? Já dá vontade de soltar e blá, 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 falar um monte, sem deixar o ego agir de total controle. Eu estou conseguindo e analisar de uma outra forma. Eu acho que é isso. Mas, gente, é incrível que realmente é foda, desculpa. Porque a gente fica numa situação que os gatilhos vêm mesmo, né? Eles vêm e mostram que você não está com essa bola toda. Você não está no controle. Teu ego ainda está aí. Ele está aí, mostrando que você é uma adolescente inferior, que você está agindo como adolescente. E é difícil. Aí você vai... Então, não sei, eu acho que a maioria de nós passa por isso, né? Eu acho que... Mas é legal, estou achando legal de estar fazendo essa coisa, mas cansa, não é fácil. Às vezes, sinceridade, eu tenho vontade de falar, vá, merda, sabe? E largar, deixa o ego agir, deixa que... Eu não tô... Sabe assim, quando a gente tem uma criança que está pronto e que você fica o tempo inteiro ali educando. E às vezes você quer o domingo de folga, fala, meu, foda-se, bagunçar, vai. Tá, faz se quiser. Juro, gente, eu sinto que é a mesma coisa. Eu sinto igual comigo, eu, Denise, eu sinto como se o meu ego fosse essa criança e eu tô o tempo todo tentando controlar essa criança. E às vezes eu me canso e falo, ah, tá, vai, faz as merdas que você quiser, aí depois eu arrumo. Sabe assim? Parece coisa... juro, é incrível, né? Como a gente... Eu acho isso uma evolução, a gente perceber que a gente não é o nosso ego, que o nosso ego é uma criança chata, teimosa, mimada, birrenta, interior que a gente tem, e que a gente tem que estar o tempo inteiro educando, até o dia que ela vai crescer, e aí a gente vai dar um prêmio para ela, parabéns, conseguiu, sabe? Não é incrível isso? A Elza mandou para a gente umas investigações que o Dr. Mauro fez com algumas pessoas. E teve uma investigação em que a pessoa era um político, falava muito bem, mas ele acabou morrendo, né, mendigo, e ele foi lá para o plano espiritual. Quando chegou no plano espiritual, ele falava assim, mas eu não entendo o que eu estou fazendo aqui, eu sou melhor que essas pessoas, eu estou em outro nível, em outro patamar que essas pessoas. Aí, na hora, eu pensei assim, nossa, a gente ainda chega lá com o ego. É isso que eu queria que o Márcio falasse alguma coisa, que você está falando isso, a gente às vezes sai da vida, quer dizer, isso né? Na verdade é o que acontece, por isso que a gente volta, vai e volta. Mas eu achei que chegasse lá um pouco diferente, mas chega a versão persona, do mesmo jeito, é isso? Às vezes chega. Então, vamos lá, né, Rose? É assim, os textos, eles são muito confusos em relação ao ego, né? O ego, ele é só quando a gente está encarnado, o ego continua no espírito, como funciona isso? Então, para a gente entender, ficar mais fácil, é assim, vamos considerar o ego só enquanto encarnado. Desencarnou, a versão pessoa desencarna, o ego também vai junto.
E aí, esses sentimentos que fica, por exemplo, esse exemplo que você falou, a pessoa sobe lá, acha que é política ainda, acha que tem todas as qualidades, né? O ego puro. Aí já não é mais ego, Rose, é consciência. Então, vamos considerar que o espírito, quando desencarna, ele tem essas ressonâncias ainda que fica na consciência no espírito mesmo. Por isso da personalidade congênita, lembra? Características continua no espírito e a gente reencarna com essas mesmas características. Então, vamos considerar como consciência. Que nada mais é que o ego também, né? Que ego e consciência é a mesma coisa, só que a diferença é que o ego é só quando a gente está na versão persona. E a consciência é quando a gente está espírito. Ficou mais fácil de entender isso aí para todo mundo? Então, porque os textos são muito confusos mesmo. Os textos não têm definição sobre isso. Inclusive, tem um texto aí, não sei se a gente já passou, que fala assim, que ego que predomina no plano pré-reencarnatório infantil, adolescente, mas como assim? O ego só existe na versão persona, não pode confundir, por isso que eu toda essa confusão. Então, o ego só na versão persona e desencarnou, fica na consciência. Ficou então, claro aí pra gente? Sendo consciência, então ficou, mas sendo consciência no plano espiritual, então assim, ele não vai sofrer oscilação. Então você subir com aquela consciência e lá você pode estudar, melhorar a consciência. É isso, então não vai piorar. Exatamente. Melhorar a consciência. O ego já não interfere mais. Então, no plano espiritual, a gente lidar com a nossa consciência, que é o espírito. Enquanto encarnado, a gente lidar com o nosso ego e espírito também, né? Que o espírito encarnado é uma alma. Então, quando a gente está encarnado, vamos lidar com o nosso ego e com a nossa alma. Aí, desencarnado, o que predomina é o espírito. Espírito, né? Desencarnado, o que predomina é o espírito, que vai interferir nessa consciência. Porque quando a gente está desencarnado, Elza, espírito e consciência é praticamente a mesma coisa. E aí, gente, ficou claro essa definição de ego, de consciência, de espírito? Sim, que os nossos chakras superiores estão mais ativos quando a gente está desencarnado. Quando a gente está encarnado, os nossos chakras básicos estão muito ativos. Para a gente realmente estar encarnado, a gente precisa dos nossos chakras básicos para poder estar encarnado. E é por isso que isso acontece. Exatamente. Por isso que quando a gente vai para o plano espiritual, a gente adquire mais consciência. Porque a consciência é exatamente isso. Como eles estão mais ativos, a gente consegue enxergar melhor. Por isso que é muito importante a nossa intuição agora, para conseguir fazer nossa reforma íntima nesse momento, para deixar os chakras superiores ativos. Isso. Eu tenho usado muito, tá vendo? Eu tenho colocado essas pedras que são dos chakras superiores para tentar ativar mais, principalmente quando estou estudando, né? Para parar de o controle básico e deixar o controle superior, né? Para ativar isso, chakras superiores. Tá? Que são as duas pedras das cores dos chakras superiores, do 6º e do 7º. Sim. Então, a questão dos chakras também, ele fica muito mais na consciência do que no corpo, né? Então, quando a gente está no plano superior, em consciência, em espírito, os chakras superiores são muito mais ativados. E quando a gente está encarnado, a gente tem que estar aterrado, aí funciona mais os chakras inferiores, o básico principalmente, para a gente estar aterrado. Então, em cima disso que a Rose comentou, que a Denise comentou, aqui está a nossa proposta de reforma íntima e de evolução do ego. O que é? Vamos fazer uma analogia aqui. Primeiro sentir, depois pensar e depois agir. Esse é o caminho da evolução do ego. Primeiro a gente sente, depois pensa e depois age. Então isso tem que estar muito congruente. Não adianta a gente pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra. Aí está totalmente desalinhado, desfigurado. Então, para ter congruência, temos que ter sentimentos, pensamentos e atitudes na mesma frequência.